minha pergunta é: por que nós devemos jejuar? Precisa ter motivo para o jejum? Como que é isso? Eu vou começar respondendo, acho que dando uma resposta mais doutrinária. No ministério de Jesus, primeiro Jesus foi um servo de jejum. Ele já abre o ministério jejuando, 40 dias. Então, o jejum fazia parte da vida de Jesus. Você vê que no final da vida, no final ali do ministério dele, ele estava bem fragilizado fisicamente. E um dos motivos se entende que era de uma vida de jejum, de consagração permanente. Mas acho que o grande momento no ministério de Jesus que o jejum é definido é quando os discípulos vão questionar Jesus e falam assim: mestre, por que os discípulos de João jejuam, não comem nem bebem, e os seus discípulos não fazem jejum? Os apóstolos, os discípulos do Senhor, não jejuavam. E aí ele vai dar essa resposta doutrinária. Olha, a noiva jejua quando o noivo está com ela? Não. Ele está ali, o noivo está ali, ela está protegida, ela está feliz, está com a presença. Mas quando o noivo é tirado, quando o noivo se retira, ela jejua para que ele volte. Ela jejua porque ela quer a presença dele. Então ali o Senhor está ensinando, Bia, acho que um primeiro motivo, ou talvez o maior de todos, por que você deve jejuar: pela presença do noivo. Não há motivo maior do que esse. E todos os demais motivos que são espirituais estão dentro desse motivo. Você jejua por quê? Porque você quer a presença do noivo. Porque para a noiva, a presença do noivo era tudo. É ele que dava a provisão de tudo, do alimento. É ele que dava a segurança. É ele que dava o afeto. É ele que dava tudo. Então, aí já inclui tantos motivos, né? Que o Senhor que dá motivo de provisão, de motivos afetivos, motivos familiares, motivos espirituais. Então, eu acho que o grande motivo do jejum é isso. É você, quando jejua, é porque você quer o Senhor perto de você, o noivo. Você quer o Senhor com você, naquela reunião, naquela viagem, naquela pregação, naquela visita. Porém, Josias, eu acho que há outros dois motivos que Jesus fala que se deve jejuar, que é muito interessante para o jovem. O outro motivo que ele fala: quando você rasga as suas vestes. Aí, quem assistiu o primeiro programa, está falando de vestes novas. É como alguém que tem um vestido novo. Então, o vestido novo é um novo nascimento, para quem não assistiu, né? Um dos motivos de jejuar é quando você rasga as suas vestes. Então, você recebeu veste de salvação, mas pensa no dia a dia, né? Você teve um acidente, uma imprudência, e você rasgou um pedaço das suas vestes. A carne vai aparecer. É uma brecha que abriu, vai te expor. Então, esse é o motivo de jejuar. Quando você é um servo, você tem veste de salvação, mas você abriu uma brecha na sua vida. E você vai ficar exposta. A carne vai aparecer. Aí ele fala: pega esse remendo de pano novo e põe em vestido novo. Então, o jejum, um dos motivos de jejum é para tapar, é para fechar a brecha que damos. Não é interessante isso? Então, você fez uma situação que não devia, você entrou em dificuldade, você criou um problema, você abriu uma brecha, você faz a consagração para o Senhor fechar aquela brecha. Está dando para entender bem? E um terceiro motivo, me perdão por me alongar, que ele fala é quando você quer vinho novo. Então, ninguém que quer vinho novo coloca vinho novo em odres velhos. De novo falando que jejum não é para quem tem a velha vida, para o velho homem. Mas se coloca vinho novo em odres novos. Então, é o seguinte: você quer um vinho novo, você quer uma bênção nova, uma bênção de dons espirituais, uma bênção de mais graça, uma bênção de mais intimidade, uma bênção de um crescimento espiritual. Então, o jejum também é para isso. O jejum é como um odre novo. Você fez o jejum é como um odre que o Senhor vai encher de vinho. Então, resumindo, falamos aí três motivos, assim, bem mais genéricos, que devemos jejuar, né? Quando você quer a presença do Senhor perto de você, quando você abre uma brecha, ou quando você também deseja uma bênção nova, um vinho novo.
Marcelo, ampliando essa pergunta, porque esses 3 aspectos que você colocou, eles dizem respeito à relação direta do homem com o Senhor, da sua vida espiritual, né? Agora, como reflexo disso, né, e você colocou isso, eu queria só reforçar esse aspecto, como reflexo disso, há outras coisas que também vêm como resultado. Onde é que eu quero chegar? A palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, na medida em que você jejua, e eu queria que você confirmasse ou fizesse um ajuste nesse aspecto que eu estou dizendo, na medida que você jejua para que o noivo esteja perto de você, para que o Senhor esteja perto de você, aquilo que são as necessidades, até do cotidiano, da vida familiar, da vida, da vida profissional, por exemplo, isso falando para os jovens que estão no início de uma trajetória profissional, também vão ter como reflexo a bênção do Senhor. No final das coisas, quer dizer o seguinte: a gente pode jejuar o Senhor por uma bênção pessoal, profissional, material, né? Por exemplo. Muito bem colocado. Acho que, respondendo agora a Bíblia de uma forma mais prática, eu acho que há 2 motivos, vamos dizer assim, que a gente jejua. Um é pelas nossas necessidades e a outra é quando o Senhor orienta. Eu acho que esses são os 2 grandes motivos nossos. As nossas necessidades, se ela é justa, se ela é honesta, se ela é louvável, se ela é pura, você deve jejuar, né? Você não vai fazer jejum para o mal de alguém. Você vai fazer um jejum por uma coisa que aquilo não agrada ao Senhor. Então, por isso essa expressão que estamos pegando também emprestado da palavra. Tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é honesto, isso você pode jejuar. Que são as necessidades, as suas necessidades do dia a dia, material, familiar, espiritual, que acho que tudo que está bem englobado, encaixado na presença do noivo. Sim. Porque o noivo presente para a noiva era isso tudo. Ele era a provisão, ele era o afeto, o abraço, ele era a segurança. Então eu disse 2 motivos. Um é as suas necessidades e os outros, o segundo que eu falei, é aquele que o Senhor vai orientar. Muito comum, né? Como nós temos vivemos uma igreja que tem as operações do Pentecostes, o batismo, o dom, o Senhor revelar. Eu quero um jejum você por esse motivo, né? Você pede uma imposição de mãos numa visita, Senhor, eu quero um jejum que você faça pelo seu filho, pelo seu trabalho, pelo seu estudo, que é direcionado pelo Senhor. Também tem esse motivo de jejuar, que é por obediência, né? E pegando um gancho no que o pastor Josias falou, o jovem tem muitas necessidades, justamente porque ele está naquela caminhada, a constituição do lar, o trabalho, igual o pastor Josias falou. E a gente sempre gosta de entrar na vida sentimental, que a gente sabe que é uma preocupação do jovem. O que o senhor pode falar que complemente isso, do jejum ligado a essas escolhas? Os jovens podem fazer esse uso desse recurso? Eu acho muito importante. Interessante do jejum, né, os jovens, né, Josias? Até casos que você tem, assim, querem resolver, é muito interessante quando você está naquele período de consagração, de 10 dias, de 5 dias, não 24 horas direto, né? Uhum. Aquele período do dia que você faz, né? Como as coisas vão se resolvendo, como elas vão se esclarecendo. No jejum é como se você deixasse o Senhor trabalhar. Então, os jovens devem guardar isso. Situações na vida de vocês que está meio embolada, que está travada, que não está funcionando, que você está um pouco confuso. Eu devo fazer, eu não devo. Faz um período de consagração. Que é muito interessante, naquele período de jejum, as coisas vão clareando. E o próprio Senhor vai falando, vai dando sinais. O que é, o que não é. Quando não é, que vai dando errado, vai se fechando. Mas por quê? Porque durante o período de jejum, um dos segredos do jejum é que durante o período de consagração, há uma operação de anjos. Você vai ver o jejum de Daniel, de 21 dias. Ele fala assim, desde o primeiro momento em que você começou a clamar e jejuar, eu já fui enviado. E ele vai falar de uma batalha que deu nos ares. E o Senhor me enviou, mas o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se opuseram, eu não consegui chegar a você. Houve uma batalha. Aí o Senhor enviou o arcanjo Miguel, que abriu o caminho e eu consegui chegar. Então veio Miguel e os seus anjos.
Olha que interessante. Tudo isso não era visível. Tudo isso estava acontecendo no mundo espiritual enquanto Daniel jejuava. Então, quando você está em jejum, há uma batalha sendo travada, mas maior é o que está conosco. Glória a Deus. Aleluia. E aí, indo mais específico para Andréia, na vida sentimental, eu acho que eu acabei respondendo, que é o seguinte: o jejum vai te ajudar a clarear se é ou não é. Porque como envolve sentimentos, você fica com um julgamento mais comprometido. Então o jejum consegue te ajudar a perceber de forma mais espiritual e menos emotiva. Eu acho por isso que o jejum pode ajudar muito nesse ponto. Porque ele vai te levar a ter um sentimento, um olhar mais espiritual. E não só pelo coração. Que é enganoso é o coração do homem. Há um aspecto, Marcelo, e assim, eu tenho certeza que você tem, eu tenho, Andréia, né, do nosso período de juventude, aí eu só reafirmo que esse período de juventude é o período que a gente era solteiro, né? Porque a juventude a gente ainda está nele. Mas você insiste nisso. Eu insisto. André, ele vai acabar se convencendo. Eu vou acabar me convencendo que eu continuo jovem, André. Nós estamos na torcida por você. Muito bem, agradeço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tivemos muitas experiências com jejum, né? E é maravilhoso, porque você colocou isso, tanto no programa anterior quanto agora, que a gente entra no projeto de Deus, a gente entra na graça de Deus e Deus opera segundo a sua vontade. Então, eu, por exemplo, já vivi experiências de começar um período, e eu creio que você vai tocar nesse assunto um pouquinho mais à frente desse programa, começar um período de jejum definido, né, colocado diante do Senhor, e já no primeiro dia, o Senhor resolver. E assim, os dias seguintes ao entregar o jejum, já estava entregando com um louvor, com a glorificação, porque já na largada o Senhor já resolveu. Às vezes não. Às vezes o Senhor faz aquele... Às vezes o Senhor diz assim, aguarda, recebi o teu jejum, agora aguarda, eu estou agindo, eu estou operando. Então é maravilhoso porque você deixa de decidir, deixa de definir, e você diz assim, Senhor, define. É maravilhoso. A minha parte eu estou colocando diante de ti, que é o meu jejum. Isso é maravilhoso e todo jovem precisa viver essa experiência. Se não viveu ainda, não sabe o que está perdendo. É verdade. Exatamente. Vamos seguir, André.